A paz do Senhor Jesus Cristo, meus amores. Como é que vocês estão? Espero que bem. Primeiro, eu queria iniciar um feliz ano novo para vocês. Que Jesus possa estar em todos os nossos passos. Que Deus possa estar em todos os nossos passos. Que Jesus possa entrar conosco. Hoje já é o segundo dia, né, Senhor? E se não fosse a misericórdia de Deus, nós já teríamos sido consumidos. Peço a Deus para que venha para cá todas as pessoas que necessitam ouvir a palavra. Peço que caia por terra todo espírito de julgamento e que Deus possa falar imensamente no nosso coração. Peço sabedoria, Senhor, para que eu continue levando a Tua palavra. Que essa não seja só uma das últimas lives, mas que seja uma das primeiras lives do ano. Nos unimos agora, Senhor, em oração juntamente. Tua palavra é bem certa quando diz: onde há dois ou mais reunidos no meu nome, ali eu estarei. E eu creio que aqui Tu estás, Senhor. Joga nosso dia no mar do esquecimento. Que possamos estar de coração limpo para ouvir a Sua palavra. Esvazia nossa mente. A paz do Senhor Jesus Cristo, pastora. Deus abençoe, proteja e livre de todo mal. Esvazia nosso coração, Senhor, de todos os dias, hoje, todo dia que nós passamos. Boa noite, com Jesus Cristo. Esvazia o nosso coração, esvazia a nossa mente, e que todo dia nós possamos diminuir na Sua presença, para que o Senhor possa crescer em nós. Jesus Cristo, acho que por mais que eu falasse desse nome, eu acho que eu não conseguiria agradecer. E por mais que eu agradecesse, eu acho que eu ainda continuaria devendo. Pelo sacrifício dele na cruz, és bem-vindo aqui, Jesus. És bem-vindo nesse lugar, Espírito Santo. Deus Todo-Poderoso, és bem-vindo nesse lugar.
Para você que está me conhecendo hoje, eu sou a Suelen, sou pastora do Ministério Adonai, que por enquanto é só um ministério online, mas que antes de nascer no meu coração, nasceu no coração de Deus, nos nossos corações. Fala conosco, Senhor, em espírito e verdade. Enquanto eu vou ministrando a Tua palavra, enquanto a Tua palavra é ministrada, que possa atingir corações. Peço aqui na frente, não é a primeira vez, mais do que a segunda vez, eu acredito que eu faria isso todos os dias. Pedir perdão a Deus pelos pecados pequenos e os grandes. Aqueles pecados quase imperceptíveis que a gente comete. E quando eu estou aqui na frente levando a palavra de Deus para você, não pense que eu sou um modelo de perfeição, porque eu não sou. Se tiver que chorar, a gente chora. Se tiver que brigar com Deus, mesmo Ele sendo tão perfeito, a gente briga, teima, diz que não quer, diz que se pergunta várias vezes por que foi que o Senhor me escolheu. A gente se pergunta diversas vezes isso, sendo ser humano. E nós que estamos aqui na frente, não só eu, mas como todos os pastores, somos muito carentes das orações das pessoas que escutam a gente, que acreditam no nosso chamado, que sabem que não estamos aqui na frente por brincadeira ou por mero encher o bolso, mas sim para levar a palavra. Palavra essa ao quais ainda tem gente que não ouviu. Nome esse ao qual tem gente que ainda não escutou. Você acredita? Não escutou. Tem pessoas que não ouviram falar de Deus, de Jesus Cristo, de Deus sim, mas de Jesus Cristo. Do que é que a gente está reclamando mesmo? Qual foi o problema que se chegou aqui dentro? Às vezes olhando essas criancinhas da África, eu entendo que eu não tenho motivos para reclamar. E eles, que têm menos que nós,
conseguem agradecer pelo pouco que tem. Desde pequenininhos, uma devoção tão grande a Deus, reconhecendo que existe um ser superior ao qual trouxe aquele alimento para eles. Isso é lindo de se ver. Isso é bom ver quem reclama muito da vida, que tem mania de reclamar. E aí quando você olha do que é que eu estava reclamando mesmo, que em 2026 a gente reclame menos, pelo amor de Deus. Não precisam de luz para serem felizes. Não precisam da internet para serem felizes. Hoje eu via uma reportagem em Rios, que passava na minha tela, o quão de distância eles têm que percorrer para poder beber isso daqui, ó. E aí a moça perguntava para eles assim: mas essa água que vocês bebem é a mesma que vocês usam para tomar banho? E eles respondiam assim: sim. Aquele sorrisão maravilhoso, né? É a única que a gente tem. Sabe o que mantém o povo da Angola em pé? Da África? A reverência a Deus, a gratidão. É por isso que é um país onde muitas pessoas saem de outros países para exercerem serviços, e acho lindo, serviços comunitários nesse lugar. Quebrantadas pelo poder de Deus, quebrantadas a levar um pouco de alegria para aquelas pessoas que, mesmo sem ter metade das coisas que a gente tem aquele sorriso escancarado no rosto. E aí a gente se pergunta: de que eu estava reclamando mesmo? Será que o meu problema é tão grande assim? Você sabe qual que é o problema da gente? A gente reclama de problemas que têm solução. E eles agradecem por problemas que têm solução, mas que dependem de outras pessoas e de quebrantamento de Deus para que isso aconteça. Um quebrantamento, para que Deus faça um quebrantamento no coração de outra pessoa, para que outra pessoa se locomova de avião para poder
levar o alimento, levar os brinquedos dessas crianças. E não ia nem ser sobre isso que eu ia conversar, mas Deus soprava no meu ouvido, tá reclamando de quê mesmo? Lembra do vídeo que eu te mostrei mais cedo? Tá reclamando de quê mesmo? Tá cansada, quer parar? Tá reclamando de quê mesmo? Tá achando que a vida não tem sentido? Tá reclamando de quê mesmo? Se você parasse de olhar um pouco pro seu umbigo e olhasse ao redor, a gente veria que tem muita gente que tem situações piores que a nossa e não estão reclamando. Na verdade, elas estão agradecendo. E vamos fazer isso? Isso a gente nem costuma fazer, né, pastora? Às vezes até esquece de orar pelo alimento diário. Gratidão, meu Deus. Obrigada pelo tempo que nos deste. Obrigada pelo alimento de cada dia que o Senhor provê para nós. Obrigada pelas vestimentas. Pelo calçado. Pelo ar, mesmo que seja pago, pela luz. Obrigada, Senhor, pelo simples fato de respirar. Perdão. 2025 não foi um ano fácil. Mas mesmo assim não deu motivos pra gente reclamar. Porque quando o meu impossível entra, a mão de Deus entra em ação. Quando o meu impossível chega, a mão de Deus entra em ação. Pois para Deus não haverá impossíveis. Obrigado, lindo és tu, Senhor Jesus. Eu tô cansada de repetir aqui na frente que uma das coisas que eu mais gosto de falar ou é de amor e de Jesus. E a maioria das vezes é a palavra que Deus traz para eu trazer, porque Ele sabe que eu gosto. Obrigada, Senhor, por mais um dia de vida. Tira a carga pesada dos nossos ombros. Tudo que a gente tem carregado, desnecessário, que as bagagens de 2025 fiquem lá para trás. Que 2026 seja um ano de recomeço, reconstrução total, restauração total.
Abre para nós as comportas do céu, Senhor. Que nós possamos acordar e a primeira coisa a fazer é agradecer. E quando pensarmos em reclamar, agradecer. E antes de dormir, agradecer. Bora falar sobre salvação? Um tema polêmico. Bora conversar? A Bíblia diz salvação. E logo na frente, o livramento de Deus. Eu não posso ouvir essa, Jesus. Não pode ter letra, senão eles apagam, eles caem. Salvação. O livramento de Deus. A salvação pode ser descrita como arrancar alguém de um sério perigo. Assim como nós arrancaríamos um filho da frente de um automóvel que se aproxima para salvar-lhe a vida, o Senhor Jesus salva ou arranca cada indivíduo que confia nele do caminho que conduz à morte eterna no inferno. Romanos 6, 23. Assim, a salvação pode ser compreendida como uma libertação operada por Deus. No Antigo Testamento, Deus muitas vezes libertou Israel de seus inimigos. Juízes 3, 9, 15 ao 28. No Novo Testamento, Deus libertou pecadores da eternidade no inferno. Atos 16, 31. A salvação requer não apenas um ato inicial de Deus, mas também nossa resposta. Há basicamente 3 aspectos do livramento ou salvação divina: justificação, santificação e glorificação. Justificação é a libertação divina da penalidade do pecado. Quando uma pessoa aceita Cristo em sua vida, ela se torna totalmente livre da penalidade do pecado. Eu vou ler de novo, tá? Pra você dar um glória aí, ó. A justificação
é a libertação divina da penalidade do pecado. Quando uma pessoa aceita Cristo em sua vida, ela se torna livre da penalidade do pecado e da morte espiritual. Glória a Deus. Romanos 3, 23, 25. A penalidade por pecados que foram cometidos no passado, ou pecados que serão cometidos no futuro, foi paga pela morte de Jesus Cristo. Eu falo que é muito desconexo a gente falar que Jesus Cristo morreu só para aqueles pecadores de antigamente, né? E hoje a palavra vem lindamente aqui confirmar que Jesus Cristo morreu pelos nossos pecados antigos e atuais. Quando eu aceito Jesus Cristo como meu único e suficiente Salvador, eu estou liberta do pecado. E eu não vivo mais sobre o jugo do pecado. Mesmo ainda não tendo consertado certas coisas em mim. Porque se eu não conserto algumas coisas em mim, meu Espírito Santo, enquanto eu aceito Jesus Cristo como meu único e suficiente Salvador, vem o Espírito Santo, pega e vai arrancando tudo o que ele acha que é desnecessário de mim. E tudo que ele não acha que é desnecessário, ele vai deixando. Todos os dias que estamos na presença de Deus, a gente vai aprendendo coisas diferentes. A palavra, ela se renova todos os dias. Eu vejo pessoas fazendo sacrifícios terríveis, modo de dizer. Coisas assim que são, meu Deus, são coisas, são pecados, não, são coisas, sacrifícios que eles pagam, coisas, mas tão, e não precisa nada disso. A palavra é tão clara quando diz: conheceis a verdade e a verdade vos libertará. Eu vou ler de novo para você, para que você não durma sem ouvir essa palavra. A penalidade por pecados que foram cometidos no passado ou pecados que serão cometidos no futuro foi paga pela morte de Jesus Cristo na cruz. Então acredita em Jesus Cristo. Se acredita em Jesus Cristo, não aceite mais os rótulos que o mundo te coloca. Que são coisas que ninguém quer falar, né? Eles preferem manter a gente no cabresto da culpa. No cabresto para encher os templos. No cabresto.
E a palavra de Deus diz que meu povo perece por falta de conhecimento. Santificação é a libertação progressiva de um crente do poder do pecado. Efésios 5, 26. O desejo de Deus é que o cristão amadureça e se torne mais semelhante a Cristo. Que eu diminua para que Cristo possa crescer em mim. Que o meu eu diminua para que Jesus Cristo possa crescer em mim. Que todos os dias eu arranque um pedaço de mim para que Jesus Cristo possa morar mais em mim. Para que Ele possa habitar dentro de mim. E que mesmo que não vejam Jesus Cristo na minha aparência, vejam Jesus Cristo, vejam que eu amo Jesus Cristo. Vejam que eu sou adepta e seguidora dele. Vejam não, reconheçam. Que eu nunca negue Jesus perante aos meus amigos. Que eu nunca negue Jesus perante os meus parentes. Que eu nunca negue Jesus perante aos ateus, com todo respeito. E se perguntarem se eu aceito Jesus, eu responderia: todos os dias da minha vida, enquanto vida eu tiver. E depois da morte, se tiver como adorar Ele, eu ainda vou continuar adorando Ele, sem negá-lo, até o último suspiro que eu der. Pastora, como é que eu vejo Jesus Cristo em uma pessoa? Não julgando, vestindo quem tem frio, alimentando tendo um espírito de sabedoria, de mansidão, de entendimento, fazendo trabalhos sociais, emprestando meu ouvido para alguém que precisa de um conselho. Emprestando meu ouvido para aquele irmãozinho que eu sei que está sofrendo de ansiedade e que está sofrendo de depressão.
tentando ao máximo não me irar, não ofender os outros com palavras, me calar quando necessário, falar quando necessário, entregar nas mãos de Deus quando necessário, não usar as minhas mãos para dar a paga àquela pessoa que me fez o mal, não julgando e convivendo com todos, sem fazer acepção de pessoas, porque Jesus também não fazia acepção de pessoas. É muito diferente do que acham. Eles acham que a maioria dos pregadores, né, dos pastores, são pessoas muito bem-sucedidas, sim. São pessoas que veem muita provisão e a providência de Deus. Mas se você for pegar de verdade aquele verdadeiro pastor que era Jesus Cristo, dos tempos lá atrás, ele nasceu numa manjedoura, não acredito que não tinha casa, porque ele tinha casa, mas ele vivia mais levando a palavra do que tudo. Ele ia caminhando ou de jumentinho, totalmente diferente da ostentação que a gente vê hoje. E eu fico imaginando, com todas aquelas pessoas que ele conviveu, desde Maria Madalena, mulher do fluxo de sangue, essas pessoas eram tão simples, que mesmo eles sendo tão simples, tinham vergonha de chegar perto dele. Agora imagina se ele tivesse muito, muito bem vestido. Será que essas pessoas não teriam corrido do milagre delas? Pessoas de total, elas estavam em extrema, submissão. Elas estavam em extrema condição de que eu fui abandonada por Deus, que é isso, que eu não sou digna do amor de Deus, porque as leis de antigamente julgavam, né, a mulher que sangrava era considerada impura, tanto que essa moça, né, que sangrou durante 12 anos, ela foi por trás da multidão, tocou em Jesus sem dizer nada. Mas depois de gastar tudo que ela tinha, e quando ela ouviu Jesus dizendo que Jesus havia passado, estava passando, ela pensava: se eu apenas tocar, na orla da sua veste, eu serei curada.
E quando ela toca Jesus com aquela fé imensa, e acredito que cheia de esperança, ela chama a atenção de Jesus sem querer. Tanto que ele começa e ele pergunta no meio da multidão: quem foi que me tocou? Porque de mim saiu virtude. Uma mulher considerada impura, tinha uma fé tão grande, capaz de chamar a atenção do Mestre. A palavra de Deus diz que a fé, se você tiver a fé no grãozinho de mostarda, você transporta montanhas. Aquela mulher foi atrás de Jesus e recebeu a cura. E Jesus, a simplicidade dele, em momento nenhum se exaltava ou se glorificava. Ele elogiou a fé dela. A tua fé te curou. A santificação é a libertação progressiva de um crente do poder do pecado. Efésios 5:26. Livre do controle do pecado em sua vida. Mas se o cristão pecar por causa da sua natureza decaída, Deus providenciou a provisão. 1 João 1,19. Ele deu o Espírito Santo para auxiliar os crentes em seu processo de santificação. Glorificação é a libertação final que Deus opera contra a presença do pecado na vida do crente. A glorificação não será efetivada até que o Senhor volte para os seus filhos.